E vamos falar sobre lançamento do mês de julho. Hello pessoal, meu nome é Lili Viana e vamos falar sobre os lançamentos que estão aí para vir nesse mês de julho. Pois é, tá vindo muitos lançamentos, diversos livros aí incríveis, alguns são continuações, outros são livros únicos, fantasia nova, suspense, romance, enfim, está bastante recheado, então assim, bora para as listinhas porque são muitos livros e vários lançamentos que eu estou muito curiosa para ler diversos dele. E só um adendo, né, adicionando aqui, esse letreiro que vocês estão vendo aqui, ó, no vídeo de hoje, é porque é o meu aniversário está chegando e é por isso que eu resolvi deixar, né, esse daqui, porque eu tinha feito uma foto de comemoração de aniversário para eu postar no dia e acabei que fiquei com preguiça de tirar e, enfim, vai ficar aqui no vídeo. E é sobre isso. Então, bora lá para os lançamentos. E com o primeiro lançamento que foi lançado hoje, no dia 1 de julho, que é De Volta Pra Mim, que é da Helena Arme, da mesma autora de Uma Fase de Amor na Espanha. Eu amo esse livro, faz muito tempo que eu não li nada dessa autora, preciso muito ler os livros dela de novo. E a sinopse desse seu novo lançamento é a seguinte: Frank Rose, uma escritora de suspense em decadência e é perseguida por um stalker, participa de uma convenção literária em uma pousada isolada em Vermont em busca de um recomeço. Lá, ela encontra Tony Wrecker, seu primeiro amor e o homem que partiu seu coração. Enquanto os dois enfrentam sentimentos e segredos do passado, uma nevasca os deixa isolados e acontecimentos misteriosos colocam Frank em perigo, transformando sua chance de recomeçar em uma luta pela sobrevivência. Faz tempo que eu não li nada dessa autora, faz muito tempo, desde Uma Fase de Amor na Espanha que eu li. Amo esse livro. Quero muito ler outro livro da autora, que é com a amiga, né, da protagonista desse livro. Eu ainda não li. O livro está disponível no Kindle Limit, mas acabei que não conseguindo ler, acabei nunca pegando para ler, mas eu espero muito que isso mude. E esse seu novo lançamento tá aí lançado hoje, no dia 1 de julho. Então, assim, tô muito curiosa para ler esse novo livro dela. Não só esse, muitos outros dela também eu tenho muita curiosidade em ler. Então, assim, para quem gosta aí de um romance, clichêzinho, misterioso, com certeza vai acabar adorando esse livro aqui, desse seu novo lançamento. E é claro, esse livrinho vai estar aí na minha listinha de leitura, com certeza. E já um outro lançamento que basicamente é o último volume da série Heartstoppers, que é Heartstoppers para Sempre, que vai ser lançado aí no dia 7 de julho. Eu tenho até o quarto volume, preciso comprar o quinto e esse último. E a sinopse desse seu último lançamento é a seguinte: todo mundo na escola conhece Nick e Charlie e todo mundo tem certeza de que eles vão ficar juntos para sempre. Mas é um ano de mudança, despedida e incerteza, e nem mesmo a turma consegue escapar do medo do futuro. Charlie está focado em sua candidatura para líder estudantil, já Nick se prepara para a faculdade e tenta entender quem ele vai ser longe de Charlie. Enquanto se despede do passado e vislumbra o futuro, Nick, Charlie e os amigos vão descobrir que as memórias que construíram estarão com eles para sempre. Ou seja, basicamente aqui é uma finalização desse quadrinho maravilhoso, dessa história maravilhosa. Eu li o primeiro e segundo volume, amo Nick e Charlie, preciso muito dar continuidade a essa série. E é claro, eu nunca assisti a adaptações desse livro, fiquei sabendo que vai ter, né, o último filme, né, que vai encerrar toda a história de Nick e Charlie, que praticamente vai ser baseado nesse último volume aqui. Então, assim, estou muito curiosa. Quero ver o desfecho, né, dessa história de Nick e Charlie, de que eles realmente vão acabar superando tudo, como sempre. E é um amorzinho essa história, estou muito curiosa. Então, para quem ama aí, né, os livros de Heartstopper e estava ansioso, né, para o fechamento da série, né, já tem aí sua pré-venda anunciada e vai ser lançada no dia 7 de julho, ou seja, acredito que em terça-feira, se eu não me engano. Mas tá aí. E já com o próximo lançamento, que é Crueldade e Maldição, que foi lançado hoje, no dia 1º de julho. E é basicamente uma continuação aí do primeiro volume, que é A Serpente e o Lobo, que já tem aí lançado. Eu não sei se esse livro, essa história, ela é uma série, ou se é uma duologia, se é trilogia, enfim. Mas assim, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro.
Eu até tô querendo muito ler o primeiro livro, já que temos já a continuação, né, o segundo. E a sinopse desse segundo volume é a seguinte. Após salvar Reid, Vatsa é levada de volta à sua terra natal e perde sua liberdade, tornando-se uma peça na disputa pelo poder em Asteria. Em busca de uma forma de quebrar a magia que aprende, ela segue as pistas deixadas por sua mãe. Enquanto isso, Reid declara guerra para resgatá-la, mas diante dos desafios e da falta de aliados, decide se infiltrar em território inimigo para salvar a mulher que ama. Ou seja, provavelmente vamos ter aquele clichêzinho, aquele romance, aquela romantasia que a gente ama e adora. Então, assim, tenho muita curiosidade de ler esse livro, tanto o primeiro volume e o segundo volume. Como eu já disse, não sei se é uma série, se é trilogia, ou se é duologia, enfim. Ou seja, vamos acabar entrando no esquema de pirâmide, como sempre, que é o que acontece. Mas, para quem leu aí o primeiro volume, o segundo volume já foi lançado, já está aí disponível para leitura. E já o próximo lançamento, esse lançamento aqui, essa pré-venda, foi o que mais me deixou chocada. Por motivos de que a editora, literalmente, parece que ela tinha esquecido ela no churrasco. Por quê? Porque ela lançou o primeiro volume, que é a Gideon, a Nona. Eu sou muito curiosa para querer ler essa história, essa série. Se eu não me engano, é uma trilogia. E o primeiro volume foi lançado, porém já não tem mais publicação em físico, que é de capa dura, já não está mais na Amazon para venda. Só, eu acredito que em livraria, enfim, não sei. Mas passou muito tempo e a editora nem sequer deu muita notícia para a continuação. Até que me veio a pré-venda, que nós temos a continuação do segundo volume, que é Harrow, a Nona, que vai ser lançado no dia 29 de julho, que é basicamente a continuação de Gideon, a Nona. E assim, fiquei bastante surpreendida, porque eu achava que a editora tinha esquecido esse livro no churrasco, ou tinha simplesmente esquecido dele. Vamos ver quanto tempo agora ele vai demorar para publicar a continuação, né, que é o terceiro volume. E a sinopse desse segundo volume é a seguinte. Harrowalk Nona Jizund, o último necromante da nona casa, foi convocado por seu imperador para travar uma guerra invencível. Lado a lado com um rival detestado, Harrow deve aperfeiçoar suas habilidades e se tornar um anjo de morte viva. Mas sua saúde está falhando, sua espada a deixa enjoada e até mesmo sua mente está ameaçando traí-la. Então, assim, nós temos aqui uma fantasia para se sentir maravilhosamente. Eu estou muito curiosa para ler essa série, pelo jeito, né, pela questão, né, aí da editora demorar muito para publicação, de continuação. Acredito que eu vou acabar lendo esse livro em espanhol, porque, se eu não me engano, em espanhol já foi publicado os 3 volumes, se eu não me engano. Vou dar até uma pesquisada depois. Mas, assim, o segundo volume já foi lançado aí, tá em pré-venda, vai ser lançado no dia 29 de julho. Então, para quem leu a Gideon, a Nona, e realmente estava ansiosos para a continuação, veio aí essa surpresa da editora pra gente, né? Porque, olha, a gente achou que esse livro estaria esquecido no churrasco, literalmente. Mas temos aí uma vitória. E já com o próximo lançamento, que é A Deriva com Você, que vai ser lançado aí no dia 2 de julho. E a sua sinopse é a seguinte. Lex e Zack vivem uma noite de diversão sem compromisso após se conhecerem em um bar. No entanto, o imprevisto faz com que a casa flutuante onde passaram a noite se solte do pier e fique à deriva em alto mar. Agora presos juntos, eles precisarão enfrentar a situação enquanto descobrem que talvez o destino tenha outros planos para os dois. E já temos aí um novo romance da nossa queridíssima Beth O'Leary, que é da mesma autora de Teto para Dois. E assim, estou muito curiosa para ler esse livro dela. Eu já li A Troca, já li Teto para Dois, eu amo os livros dessa autora. Tem outro livro dela na minha estante que eu ainda não li, que eu acho que é Mesa para Dois, se eu não me engano. E tem um outro livro dela também que eu quero muito ler, que é de um hotel, se eu não me engano, que eu acho que é alguma coisa 5 estrelas. Enfim, amo muito o livro dessa autora, quero muito ler esses outros que eu ainda não li. Mas amo demais Teto para Dois e A Troca. E é óbvio, claro, né? Eu vou querer ler esse seu novo lançamento. Tá na minha listinha de leitura com certeza. Então, assim, pra quem gosta aí de um romance bem clichêzinho, com certeza eu acho, né, que vai acabar gostando desse livro também. E é óbvio, tá na minha listinha de leitura, porque os livros dessa autora são maravilhosos e eu amo demais. E já o próximo lançamento, que é O Príncipe da Morte, que vai ser lançado no dia 16 de julho.
Esse livro faz parte aí de uma duologia. Basicamente é um encerramento, né, da história. O primeiro volume já foi publicado, que é A Caçadora de As. E o segundo, né, que é o encerramento, a sinopse dele é a seguinte. Após a batalha de Safira, Nasce e seus aliados seguem para restaurar a magia de Arawiya, enfrentando a ameaça do Leão da Noite. Enquanto Nazir luta para controlar seus poderes e Zafira enfrenta a influência sombria do Jawarat, os dois precisam superar desafios, proteger o amor que encontraram e fazer grandes sacrifícios para salvar o reino. Ou seja, deve ser uma fantasia muito maravilhosa, que, se eu não me engano, é uma fantasia do Oriente Médio, que se foca ali, mais ou menos. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errada, enfim. Mas eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Desde que eu descobri, né, desse livro aí nas gringas. E fiquei muito feliz que a editora trouxe aqui para o Brasil, publicou o primeiro volume. Então, assim, sabendo, né, que o segundo volume já tá aí, né, em pré-venda, que vai ser lançado. Então, assim, me dá ainda mais vontade de comprar os 2 volumes e poder ler, né? Porque é uma duologia, então, assim, não é um esquema de pirâmide. Mas, pelo menos, é uma série que, com certeza, eu vou acabar adorando, amando. E dizem que é uma fantasia maravilhosa. Então, assim, o segundo volume já tá em pré-venda, vai ser lançado no dia 16 de julho. Então, assim, para quem leu o primeiro volume, o segundo já está aí, né? Batendo na nossa porta, pronta para o desfecho dessa história. E já o próximo lançamento, que faz parte aí da série Dream Harbor, faz parte dessa série bem clichêzinha, que é um cozy romance. E tá sendo publicado o quinto e o sexto volume. Nesse caso, fica sobrando um livro, que são 7, né? Que faz parte dessa série. Acredito que o 7º volume vai ser lançado agora, no segundo semestre. Então, assim, vai ter uma série completinha. Eu já tenho 2 volumes na minha estante, o primeiro e o segundo. Louquíssima para comprar os outros também. E o livro, né, que está sendo em pré-venda, que vai ser lançado aí no dia 2 de julho, que é Uma Cafeteria com Sabor de Esperança. E a sua sinopse é a seguinte. Dona da adorada cafeteria Biscoito de Gengibre, Anne Andrew gostaria que sua vida amorosa fosse descrita como as delícias que vende na loja. Gostosa e açucarada. O problema é que, até o momento, o mais próximo que teve de uma relação duradoura é a dinâmica de gato e rato, que nutre há anos com Mac, o dono do pub queridinho de Dream Harbor. Mac Sullivan tem tudo que deseja, exceto a garota dos seus sonhos. Depois de um desentendimento 11 anos atrás, ele parece mais interessado em discutir com ele do que conversar. E os dois são orgulhosos demais para deixar de lado suas diferenças irreconciliáveis. Afinal, ela faz questão de enfatizar todos os erros que ele já cometeu, enquanto ele insiste em tentar convencê-la de que já é hora de perdoá-lo. Então, assim, estou muito curiosíssima. Nós vamos ter aqui aquele um enemy to love, aquele hate to love que a gente adora, que a gente ama. E eu estou muito curiosa. Vai ser aquele romance bem clichêzinho, do jeitinho que eu gosto. Tá na minha listinha de leitura com certeza. E é claro, não só esse volume que está sendo lançado no dia 2 de julho, o seu próximo volume, que é o 6º, que é Paixão, Sorte e Margaridas, que também está em pré-venda, vai ser lançado os 2 juntos ao mesmo tempo. Amei que a editora estão literalmente botando as pré-vendas tudo assim junto e ao mesmo tempo adorei, amei isso. E a sinopse desse outro volume é a seguinte. Daisy está irradiando o azar por onde anda. Pelo menos é assim que Dream Harbor tem visto a pobre florista, cuja vida romântica passou por grande percalço. Para piorar, o prefeito da cidade contou para todo mundo um sonho maluco no qual uma nuvem carregada pairava sobre a floricultura dela. Ou seja, se antes dela fornecia flores para todas as bordas da região, agora praticamente nenhum casal quer correr o risco de ter o casamento enfeitado por uma pessoa tão azarada. Adaptando-se à simpática cidadezinha e tentando reconstruir a vida, o arquiteto tem evitado ao máximo a floricultura daquela mulher linda. Se os sonhos do perfeito realmente fizerem sentido e o lugar for mesmo uma fonte de mau agouro, é melhor manter distância. Ou seja, com certeza eles dois vão acabar ficando juntos. Alguma coisinha vai acontecer, porque eu adoro um romance super clichêzinho do jeitinho que eu gosto. Os 2 volumes vão ser lançados no dia 2 de julho, então assim, ou seja, amanhã, quinta-feira, então eu estou muito feliz. Eu tenho o primeiro volume e o segundo volume, preciso comprar os outros e, é claro, esses aqui também vai estar na minha listinha de leitura, com certeza. Quando eu vou começar a ler? Não faço ideia, mas pelo menos eu tentarei, né? Ter na minha estante esse livro que eu adoro, esse livrinho bem fofos e clichês e bem coisa romântico, do jeitinho que eu gosto. E já o próximo lançamento, que é O Casamento da Minha Melhor Amiga, que vai ser lançado no dia 13 de julho. E a sinopse é a seguinte.
Eva leva uma vida tranquila administrando sua cafeteria até ser obrigada a organizar o casamento da melhor amiga ao lado de Aston, seu antigo amor e um bilionário bem-sucedido. Entre os preparativos, antigo sentimento ressurge e a convivência faz com que a atração entre os dois volte à tona, dando a eles uma nova chance de reescrever o passado. Ou seja, aquele romance clichêzinho de segunda chance, que por sinal acho que eu nunca li um livro de segunda chance, acredito eu. Enfim, talvez eu dou uma oportunidade para esse tipo de romance. Fiquei bem curiosa com esse livro. E pelo que eu estou vendo, muitos romances acontecem aí em cafeteria. Então, será que se em algum momento eu ir em uma cafeteria, talvez eu encontre o grande amor da minha vida? Não sei, né? Tô aqui jogando pro universo. Mas esse livro tá na minha listinha. Tô muito curiosa para ler esse livro. Achei a capa belíssima. Eu amo esse tipo de capa de livro de romance. É muito a minha cara. Então, assim, super clichêzinha. E eu estou muito curiosa. O livro vai ser lançado aí dia 13 de julho. Então, para quem ficou bastante curioso, só colocar o livro na listinha que em breve será, né, lançado o livro aí para leitura. E já o próximo lançamento, que é Os Incasáveis, que vai ser lançado dia 27 de julho. E a sua sinopse é a seguinte: Júlia Ferraz já se casou 7 vezes, mas só nas novelas. Na vida real, ela ainda não encontrou seus felizes para sempre. E porém está prestes a mudar. O casamento com seu parceiro de novela em uma ilha paradisíaca promete enterrar de vez os rumores sobre seu famoso dedo podre. Minutos antes da cerimônia, Julie descobre que está sendo traída e, em uma decisão impulsiva, foge de uma lancha, levando no meio do caos o noivo do casamento da ilha vizinha. E a Magalhães acorda de uma ressaca monumental, sem entender por que está à deriva com uma mulher que definitivamente não é aquela com quem ele deveria se casar. Finalista do reality Casamento às Pressas, e eu nunca fui exatamente fã de relacionamentos, ainda assim o prêmio milionário é a chance de salvar a cervejaria da família. É motivo suficiente para levá-lo ao altar. Agora preso em uma lancha com a noiva errada, Ian precisa decidir se volta e garante seus milhões ou ajuda a moça a sobreviver ao escândalo de ter fugido do próprio casamento. Então, ou seja, estou bem curiosa. Eu vi a capa desse livro, achei super belíssima. E é claro, fiquei muito curiosa. E lendo a sinopse, fiquei mais curiosa ainda. E imaginando todo o caos disso aqui, né? Dessa história, desses dois protagonistas. Provavelmente, como todo romance clichê, pode ser que eles dois acabem ficando juntos no final, se casando, ela encontrando o amor da vida dela, ele literalmente salvando, né, o patrimônio ali da família. Enfim, fiquei bem curiosa. Tá na minha listinha de leitura com certeza. E o livro ele está em pré-venda, então ele vai ser lançado no dia 27 de julho. Então fiquem ligadinhos. E já com o próximo lançamento, que é Sempre Pra Mim, que vai ser lançado no dia 21 de julho, que faz parte aí da série Fazenda Rainbow Blue. Se eu não me engano, acho que esse deve ser o segundo ou terceiro volume. Enfim, nessa questão dessa série eu não entendi muito bem. Eu sou bem perdidinha nessa série. Mas se eu não me engano, é um romance de cowboy, então é o que tá mais fazendo, né, um hype aí enorme aí no romance. Eu nunca li nada, né, desse estilo. Mas quem sabe eu leia, né, gente? Nunca se sabe. Mas a sinopse desse livro é a seguinte: Camille Ashworth sempre acreditou que o amor verdadeiro era uma ilusão do passado. Agora, com uma filha para criar, uma vida inteira para reorganizar, ela só quer estabilidade. Mas o destino sempre tem outros planos. Dutch Turk nunca imaginou que voltaria para Mendowar-Lac, a pequena cidade onde nasceu, e foi criado, e muito menos que reencontraria Camille, o grande amor da sua vida. Ele passou anos tentando esquecê-la e agora ela está ali, morando na casa ao lado, mais forte e mais linda do que nunca, e solteira. Entre lembranças, mágoas e uma química impossível de ignorar, Kim e Dante vão descobrir que o passado pode ser o ponto de partida para um novo começo. Mas será que estão mesmo prontos para enfrentar tudo o que deixaram para trás? Eu realmente, como eu falei, faz parte de uma série de cowboy, que é a Fazenda Rainbow Blue, mas eu tenho sim curiosidade, tá, de ler, né, livros de cowboy, aí, de romance. Vi muita gente que adora esse tipo de livro, então estou bem curiosa. E, né, esse seu novo lançamento, que vai ser lançado no dia 21 de julho, então faz parte aí dessa série. Eu só não sei qual é o volume, se é o volume 2, se é o volume 3, enfim, eu já não sei quantos volumes foram lançados. Mas, para quem acompanha, já deve saber, né? Já deve estar ciente e com certeza deve estar super ansioso para ler esse livro aqui. Então, para quem gosta, né, de romance clichê, o livro está em pré-vendas e é só colocar na listinha para leitura. E já o próximo lançamento, que é Bispo Cruel, que vai ser lançado no dia 17 de julho.
Eu acredito que esse romance deva ser um romance dark, pode ser que eu esteja enganada, não sei, mas eu fiquei bastante curiosa para ler esse livro. E a sinopse dele é a seguinte: de um lado, os ferrantes, a camorra que o governo Nova York entre negócios ilegais, alianças instáveis e sucessão prestes a sair do controle. Do outro lado, os Callahan irlandeses que avançam sobre o submundo sem pedir licença e transformam cada brecha em território. E a espreita abrata, pronta para transformar qualquer acordo em guerra. É nesse tabuleiro que Lila Ferrante é colocada em jogo. Silenciosa e super protegida, Lila sempre foi subestimada, até mesmo pela própria família. Agora há um segredo que não pode vir à tona, um escândalo capaz de fazer tudo desmoronar. A solução? Um casamento arranjado com o homem mais perigoso disponível. Provavelmente esse é um romance dark, desses daqueles que todo mundo gosta. Fiquei bastante curiosa. E é claro, lendo a sinopse, fiquei mais curiosa ainda. E isso porque eu não sou muito de ler romance dark. Eu estou quase botando meu, dois pezinhos ali no romance dark. Porém, todavia, entretanto, tem que ser aquele romance dark do jeitinho que eu gosto, que não esteja ali infringindo nenhuma lei dos seres humanos, entendeu? Mas assim, fiquei bem curiosa para esse livro. Vai estar na minha listinha sim. Então, para quem gosta desse tipo de estilo, de leitura, o livro vai ser lançado em dia 17 de julho. E já o próximo lançamento, que é basicamente uma continuação, o primeiro volume foi lançado, que é o Jogo dos Deuses, e o segundo volume está em pré-venda, que vai ser lançado no dia 14 de julho, que é Os Erros dos Deuses, e a sinopse dele é a seguinte: após se tornar a rainha do submundo ao lado de Hades, Líria acaba presa no Tártaro, cercada por titãs e segredos antigos. Enquanto tenta escapar e voltar para ele, ela descobre que a história dos deuses pode não ser verdadeira, colocando em dúvida tudo que acredita sobre o submundo e seus aliados. Assim, eu estou muito, mas muito querendo esses livros, o primeiro volume e o segundo. Eu só não sei se acredito que seja uma série, porém deve ser uma trilogia, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errada. Tá aqui como trilogia, então foi publicado já o primeiro volume e o segundo. Vamos aguardar o terceiro volume, que provavelmente seja o encerramento, dessa história. Então o primeiro volume já foi lançado, o segundo estou muito curiosa. E sabe o que eu acabei notando? É que livros, histórias de fantasia entre Persephone e Hades está vindo aí muito à tona, porque tem outros livros com a história desses personagens aí sendo publicados em outras editoras. Tenho muita curiosidade em ler. E assim, tô bem curiosa para ler esses livros. Essa coisa de mitologia de Deus e Hades, Persephone, enfim, me chama muita atenção. Fiquei bastante curiosa. Então, assim, para quem leu o primeiro volume e estava aguardando aí a continuação, já está em pré-venda, que vai ser lançado no dia 14 de julho. Então, e já o próximo lançamento, que é um Match Improvável, que vai ser lançado no dia 8 de julho. E essa sinopse é a seguinte: Jackson Sinclair é o tipo de homem que James Park evita a qualquer custo. Arrogante, controlador e absurdamente rico. Herdeiro de uma das famílias mais influentes do Canadá. Ele transforma cada encontro amoroso em um desastre completo e depois de 8 meses de fracassos consecutivos, ameaça destruir a reputação de Charme Elite, a exclusiva agência de relacionamento onde James trabalha. Desesperado para salvar um emprego no sonho e cansado de lidar com o cliente mais impossível de sua carreira, Jamie aceita participar de um plano absurdo, infiltrar-se em um encontro às cegas com Jackson, usando uma identidade falsa para descobrir por que nenhuma mulher consegue suportá-lo. O plano parecia simples, até terminar em caos, uma humilhação, uma queda desastrosa na piscina de cobertura de Jackson e uma mentira completamente descoberta. Ou seja, com certeza aquele romance, clichêzinho, e um caos, que a gente vai acabar se apaixonando pelo protagonista masculino, como sempre a gente acontece, que a gente sempre acaba se apaixonando. E assim, fiquei bastante curiosa. Com certeza esses dois vão acabar se amando, porque vai ser aquela relação, de atraente pelo oposto. Então, estou muito curiosa. O livro vai ser lançado aí no dia 8 de julho, então ele está na minha listinha assim de leitura. Então, para quem gosta, de um romance bem clichêzinho, o livro está aí, para pré-venda e também, para lançamento aí no dia 8 de julho. E agora nós vamos falar dela, que literalmente todo mês está lançando o livro aí em pré-venda, em lançamento. E assim, não dá tempo para a gente nem sequer acompanhar, a mulher. E eu estou falando dela, de Freida McFadden. E nós temos seu lançamento aí lançado no dia 1 de julho, que é Não
perturbe, e a sinopse é a seguinte. Após cometer um crime, Queen Alexander foge para escapar da polícia. Mas uma tempestade de neve a obriga a se abrigar em um hotel isolado. O que parecia ser um refúgio logo revela um passado sombrio e cheio de mistérios, fazendo com que Queen perceba que talvez esteja correndo um perigo ainda maior do que aquele que deixou para trás. Ou seja, mais um thriller, mais um suspense, aquele mistério que vai fazer a gente ficar de cabelo em pé. E é óbvio, um plot twist que assim, que ninguém imagina, né? Porque essa autora, ela literalmente sabe fazer um plot twist que você nem sequer passa pela sua cabeça. E não só temos esse lançamento, temos um outro lançamento dela que está em pré-venda, que vai ser lançado dia 27 de julho, que é Jantar Sinistro. E a sua sinopse é a seguinte. Você não tem um tostão, o aluguel está atrasado e se não for pago até amanhã você não terá onde morar. Como ganhar um dinheiro extra e rápido? Como motorista de Uber, seria uma boa se você tivesse carro. Influenciadores faturam uma grana legal no Instagram, mas você quase não tem seguidores. E de repente seu celular toca com uma proposta que só pode ter caído do céu. Uma amiga de longa data indicou você para trabalhar como garçonete no jantar em uma propriedade isolada no alto de uma montanha. E o valor oferecido pelo serviço é mais do que o suficiente para pagar as dívidas e colocar sua vida de volta nos trilhos. Nada poderia ser mais perfeito. Só que isso tudo parece muito suspeito. Os anfitriões são riquíssimos, o pagamento é uma bolada, mas o lugar é muito longe e as orientações sobre como chegar à mansão serão passadas apenas por escrito. Será que não é um golpe ou uma armadilha? Parece bom demais para ser verdade, não parece? Você deveria recusar. Esse livro aqui parece ser aquele livro que realmente vai deixar você de boca aberta, de queixo caído. E assim, como eu já li um livro da autora, já li 2 livros dela, então assim, estou muito curiosa para ler muitos outros livros dela. E eu fiquei bastante curiosa para ler esse livro Jantar Sinistro. E sabe o mais curioso que eu percebi? Que esse livro está sendo publicado pela Galera Record, pelo que eu estou vendo aqui. E não pela autora que é atualmente, né, que publica muitos livros dela, que é, se não me engano, é Intrínseca, não. É a Arqueiro que publica os outros livros dela. Então, esse livro está sendo publicado pela Galera Record. Foi uma coisa que eu fiquei bastante curiosa, que é interessante, né, que outra editora estão pegando para lançar. E o Não Perturbe está sendo publicado pela editora Arqueiro. E a Arqueiro, que se não me engano, é a que mais publica os livros dela. Enfim, fiquei bastante curiosa, quero ler com certeza. A minha amiga, ela deve estar em surto, porque essa mulher não para de, né, lançar livro, porque já está vendo muito mais outros livros da autora, né, no segundo semestre. Então, assim, a nossa queridíssima Ali Hazelwood de Thriller Suspense, ou o nosso queridíssimo King do terror, né, de sobrenatural. Enfim, parece que cada um tem seu gênero ali que sai publicando livro à torto à direita, né? Mas é isso aí, para quem lê os livros da autora e gosta bastante, 2 novos lançamentos dela aí para ser lido. E já com o próximo lançamento, que é Liga Para Mim, Não Liga Para Ele, que vai ser lançado dia 13 de julho, que faz parte aí da série Rancho Wells, que esse aqui é o volume 2, e a sinopse dele é a seguinte. Cassidy tem regras bem definidas para manter sua reputação de boa moça. Não sair com homens de Wells Canyon e transar apenas com quem estiver comprometida. Mas depois de algumas doses a mais de um encontro repetindo com o ex-namorado, ela está pronta para quebrar todas as regras e se vingar. Chase, o cowboy do Rancho Wells, conhecido como Red, nunca encontrou uma regra que não tivesse vontade de quebrar. Com a reputação manchada, um comportamento questionável e uma queda por Kate que já dura anos, ele está mais do que disposto a embarcar no plano dela, uma única noite juntos, a qual jamais voltará a mencionar. Até que 2 linhas no teste de gravidez ameaçam o manual de regras de Cassidy e a reputação de ambos. Ela não quer um relacionamento com o cowboy durão e impossível, e ele sabe que não é um bom bastante para a princesinha de Wells Canyon. E aqui nós temos um romance clichêzinho, né, onde nós temos uma gravidez inesperada com os protagonistas, onde eles vão ter que, né, se envolver e vão acabar se envolvendo com essa questão aí. Não sei como vai ser a história, como vai ser desenvolvida, mas eu fiquei bastante curiosa e eu acredito que eu nunca li um livro onde uma gravidez era uma reviravolta ali da história, ou uma gravidez inesperada, né, com os protagonistas. Se eu me lembro, se eu li, eu não lembro. Mas, enfim, fiquei bastante curiosa, sim, para ler esse livro. E como eu já te falei, né,
livro de romance com cowboy tá vindo aí muito à tona, né? Tá sendo um hype muito grande. E esse aqui é o segundo volume da série, o primeiro volume já foi lançado. E esse segundo vai ser lançado no dia 13 de julho. Então, para quem acompanha, né, esses romances aí de cowboy que gostam bastante, né, com certeza acredito que vai acabar gostando dessa série aqui também, né? Então, o segundo volume já está em pré-venda e vai ser lançado aí no dia 13 de julho. E já com o próximo lançamento, que é O Rei Lobo, que vai ser lançado no dia 21 de julho. E a sua sinopse é a seguinte: a princesa Aurora foge de um casamento arranjado após salvar a vida de um jovem lobisomem e acaba sendo sequestrada por um poderoso alfa. Em meio à guerra entre humanos e lobos, os dois descobrem que nem tudo é como imaginava. E uma atração proibida surge enquanto lutam para sobreviver e decidir o destino de seus povos. Então, assim, esse livro aqui me chamou a atenção, fiquei bastante curiosa por conta da capa, achei a capa muito belíssima. E o livro aí vai ser lançado no dia 21 de julho, então provavelmente eu vou ficar aguardando esse lançamento para que eu possa poder ler esse livro, porque eu estou muito curiosa. Basicamente, aquele é uma romantasia, um enemy to love, aproximação forçada, todos aqueles tropes literários que a gente ama e adora. Então, assim, tô curiosa, quero muito ler e está na minha listinha de leitura com certeza. E já um próximo lançamento que basicamente é uma finalização, ou seja, é uma trilogia. Primeiro e segundo volume já foi lançado, que faz parte da série Império de Vampiro. E o terceiro volume é Império da Alvorada. E a sua sinopse é a seguinte: após perder tudo, Gabriel de León parte em busca de vingança contra o Rei Eterno, enquanto Dior, o Santo Grau, que ele acreditava ter perdido, segue em uma missão para acabar com a Noite Eterna. Em meio às guerras, traições e segredos, os dois enfrentam a batalha decisiva que definirá o destino do Império. Eu tenho muita curiosidade de ler os livros desse autor, que é J. Christoph, que tem um livro dele que eu tenho muita curiosidade de ler, que é As Crônicas de Quase Noite. Eu tenho muita curiosidade de ler esses livros. E assim, estão na minha listinha de leitura. E eu fiquei bastante curiosa também para ler esse livro. Porém, todavia, entretanto, essa trilogia, todos os livros são basicamente um trambolho, ou seja, são um calhamaço de quase 800 mil páginas em si, né? Eu fico, né, ataque cardíaco com tantas páginas, mas quem sabe em algum dia, em algum momento, me dê a louca e eu comece a ler esses livros. Eu tenho muita curiosidade. Mas, para quem já leu os livros desse autor e ama bastante os livros dele, e para quem, né, leu o primeiro e o segundo volume e estava aguardando a finalização, o terceiro já está em pré-venda e vai ser lançado aí no dia 10 de julho. Então, fiquem ligadinhos aí. E já o próximo lançamento, que é Tecendo Prata, que vai ser lançado no dia 29 de julho. E a sua sinopse é a seguinte: Miren assume o trabalho de agiota da família e ganha fama por sua habilidade em enriquecer, chamando a atenção do rei férico do inverno, que a desafia a cumprir uma tarefa impossível. Ao mesmo tempo, Irana é forçada a se casar com um Tissar que esconde um perigoso segredo. Unidas pelo destino, as duas enfrentarão desafios que colocarão à prova a sua coragem, seu poder e sua capacidade de fazer grandes sacrifícios. Eu estava dando uma pesquisada, esse livro é da mesma autora de Enraizados e Uma Educação Mortal. Eu nunca li nada dessa autora, mas eu tenho um livro enraizado no meu Kindle para ler, só que eu nunca li. E agora eu fiquei bastante curiosa para ler esse livro, Tecendo Prata. Porém, todavia, entretanto, eu não sei se é uma série, porque eu dei uma pesquisada para ver se eu descobria se é uma série, se é duologia, se é trilogia. E até no momento aqui, o que eu descobri é que esse livro é um volume único, é uma fantasia de volume único. E eu estou muito curiosa porque é uma fantasia de volume único. Então, assim, me fez ficar com mais vontade ainda de ler. Não só por isso, mas também pela capa, porque eu achei a capa muito maravilhosa, achei belíssima. Me chamou muita atenção essa capa. E eu fiquei muito curiosa para essa fantasia, então, assim, tenho muita curiosidade. E é uma fantasia que está em pré-venda, vai ser lançada dia 29 de julho. Então, para quem leu algum livro da autora e gostam bastante, tem aí o seu novo lançamento que, né, está em pré-venda. E já um próximo lançamento que foi lançado aí no dia 1 de julho, nesse caso hoje, que é A Pequena Loja dos Grandes Milagres, que é uma ficção de cura. Então, para quem me acompanha, sabe que eu gosto muito desse tipo de livrinhos. E a sinopse dele é a seguinte: quando se esconde numa loja abandonada após cometer pequenos delitos, 3 jovens ladrões são surpreendidos ao ver uma carta entrando por uma fresta na porta da frente, embora não haja ninguém do lado de fora. A carta, datada de décadas atrás,
contém um sigilo pedido de ajuda que dará início a uma jornada inesperada de reflexão e autodescoberta. Ao longo de uma noite mágica, eles assumem o papel do antigo dono da loja, o bondoso Sr. Namiya, que dedicou seus últimos anos de vida a oferecer conselhos a quem lhe escrevesse em busca de orientação. Então, ou seja, nós temos aqui jovens que provavelmente vão acabar mudando aí seu estilo de vida e seu modo de viver, né, para uma coisa um pouco melhor, né? E eu gosto desse tipo de livro porque eles trazem temas bastante reflexivos. Eu amo esse gênero por conta disso. E é óbvio que esse livro está na minha listinha de leitura. Então, para quem gosta aí de ficção de cura, né, esses gêneros muito mais aconchegantes e de coração quentinho, provavelmente vai acabar gostando desse livro também. E ele já foi lançado, né, aí no dia 1 de julho, então ele está disponível para leitura. E já o próximo lançamento, que vai ser lançado no dia 17 de julho, basicamente é a finalização, né, que é uma duologia, que faz parte do livro A Lenda de Meneca, e o livro é A Era dos Celestiais, e a sinopse dele é a seguinte: após enfrentar a missão perigosa de seduzir o sábio Kaushika, é acabar se apaixonando por ele no processo. Meneca aproveita sua liberdade ou a ilusão dela. Agora, vivendo no reino mortal ao lado do seu antigo alvo, ambos tentam aprender a confiar um no outro. No entanto, as diferenças entre seus ideais são profundas e ameaçam manchar a conexão dos dois. Essa falsa paz é interrompida quando Meneca é convocada às pressas pelo deus Indra, o Senhor do Paraíso. Apesar de não querer mais se envolver com os planos dele, a Apsara descobre que precisará ajudá-lo se quiser voltar a se encontrar com Kaushika. Como se não bastasse o fracasso nessa nova missão, significará a destruição do lar que sempre amou e o fim de sua identidade como dançarina celestial. Eu vi esse livro, eu vi o primeiro livro, eu fiquei bastante curiosa para ler esse livro. Não sabia que era uma duologia, agora sabendo fiquei mais curiosa ainda, porque eu quero muito livros que tenha pelo menos no máximo ali trilogia, é o máximo que eu aceito. Já não aguento mais esquema de pirâmide, estou fugindo muito disso. Eu aceito muito livro até numa trilogia ou até volume único, são os livros que eu mais estou em busca. Enfim, fiquei bastante curiosa. O livro vai ser lançado no dia 17 de julho, então para quem leu aí o primeiro volume, está aguardando aí a sua finalização. Já está aí, né, em pré-venda e logo estará disponível para leitura. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Esses são os lançamentos aí do mês de julho, com muitas novidades, romance, clichê, fantasia, thriller, suspense, diversos gêneros aí para quem gosta, né, para quem adora. Fiquei muito curiosa para vários livros desses lançamentos aí, que estão na minha listinha com toda certeza. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também não se esqueçam, né, de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo!